Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 24 de setembro de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, 12h30, em ponto. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Câmara aprova em primeira análise projeto de lei que adequa punições da lei de 2013, que proíbe comerciantes que têm máquinas de suco a usar laranjas sem lavar previamente. Vereador Permínio Monteiro questiona a prefeitura sobre a manutenção e fiscalização de áreas de lazer aqui da cidade. Vereador Luiz Henrique Cirilo realiza audiência pública para discutir a inclusão no calendário oficial da Semana Quebrando o Silêncio. E o quadro Olha o Esporte Aí está de volta ao Jornal Câmara Notícia. Você conhece as regras do hóquei sobre patins? Já é o esporte, tem partida do Guarani nesta noite aqui no Estádio Brinco de Ouro, mas primeiro as informações do Legislativo, porque ontem foi realizada a reunião ordinária de número 55. Os vereadores discutiram e votaram 8 projetos. Confira agora o resultado completo da pauta. Aprovado em turno único o projeto de autoria do vereador Professor Alberto, que concede o diploma de mérito odontológico Dr. José Roberto Magalhães Teixeira a Andriele Martins de Castro Oliveira. Também foi aprovado o projeto do vereador Professor Alberto, que concede o diploma de mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito ao Dr. Rodolfo Biagi Lorenzato. Também em turno único foi aprovado o projeto de autoria do vereador Professor Alberto, que concede o título de cidadão campineiro ao pastor Walter Jarbas Teixeira. O item 4 também foi aprovado. É a segunda discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que altera a lei de 1994, que autorizou a venda de faixas de terreno mediante concorrência. O projeto desafetou áreas da região do Jardim Chapadão. A alteração é para corrigir a descrição de uma servidão de viela sanitária em favor da Sanasa. O item 5 é um projeto de autoria do prefeito que também foi aprovado. Ele altera lei de 2018 que desincorporou e transferiu para a classe de bens dominicais áreas de vielas para passagem de pedestres no loteamento Parque Xangri-Lá. A alteração tem o objetivo de instituir servidão de passagens de águas pluviais nessas áreas. Aprovado em segunda discussão, o projeto de lei complementar do prefeito, que altera a lei de 2006, que desincorporou áreas da propriedade municipal da classe de bens públicos de uso comum do povo e transferiu para a classe de bens especiais para a instalação do Centro de Saúde do Jardim São José. O projeto corrige medidas do terreno ocupado para a devida regularização da área. O item 7 também foi aprovado. É a primeira discussão do projeto de autoria do vereador Zé Carlos, que altera artigo da lei de 2013, que trata da obrigatoriedade da lavagem das laranjas usadas na produção do suco em máquinas automáticas na forma que especifica. O projeto ajusta a lei de 2013 ao Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo critérios para a apuração de infrações e a aplicação de penalidades aos estabelecimentos que deixarem de cumprir esta obrigação. E, por fim, foi aprovado em turno único o projeto de autoria do vereador Luiz Rossini, que institui o Dia Municipal do Contador e da Contadora de Histórias. O projeto aprovado institui o dia 20 de março como Dia Municipal do Contador e da Contadora de Histórias. Se você quiser rever ou assistir à reunião ordinária de número 55 na íntegra, com todas as discussões e votações, ela já está disponível no Facebook da TV Câmara Campinas e agora à tarde no YouTube também da emissora. Ontem, os vereadores aprovaram em primeira análise o projeto de lei que adequa punições da lei de 2013, que proíbe comerciantes que têm máquinas de suco a usar laranjas sem lavar previamente. A lei a ser alterada obriga que estabelecimentos comerciais que utilizam máquinas automáticas para a produção de suco de laranjas, quando as frutas são colocadas inteiras,
tem que lavar previamente. Então nós pegamos essa lei e adequamos ela de acordo com o que diz o Código de Defesa do Consumidor, que é as penalidades sendo aplicadas pelo órgão PROCON. O projeto ajusta a lei de 2013, de autoria do vereador professor Alberto, ao Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo critérios para apuração de infrações e aplicação de penalidades aos estabelecimentos que deixarem de cumprir esta obrigação. É uma lei que vem aqui para defender o consumidor. Então é importante que a gente faça isso que nós estamos fazendo nesse momento, é adequar essa lei, dando ao órgão competente para que ele fiscalize, até porque então ninguém sabia quem fiscalizaria essa propositura. Então é isso que nós estamos fazendo. Eu não sou o autor do projeto é o professor Alberto, eu só estou fazendo uma adequação nessa lei que desde 2013 está para ser aplicada e não pode por conta dessa falha. O vereador Permínio Monteiro protocolou 2 requerimentos direcionados ao Executivo, voltados à fiscalização e manutenção das áreas de lazer aqui da cidade. Confira na reportagem quais são esses locais. O parquinho infantil inclusivo fica dentro do Parque das Águas. Muito utilizado pelas crianças da região, requer cuidados constantes. E é isso que o vereador Permínio Monteiro quer saber. Por meio do requerimento 2412, o parlamentar pede informações sobre a manutenção dos brinquedos e quem é o responsável por cuidar do local. Este parque foi uma indicação por parte desse vereador, o Parque das Águas é ali na região do Parque Jambeiro, e está sendo muito bem frequentado este parque infantil. O que a gente fica triste é que a maioria das crianças que vão lá são crianças com deficiência ou mobilidade reduzida, mas que tem que estar interagindo com as outras crianças. As outras crianças também usam este parque, mas é preocupante porque existem vários brinquedos quebrados. Ainda na área de lazer, o parlamentar também questiona o executivo sobre a quadra poliesportiva do Jardim São José. Ela foi inaugurada recentemente, mas não está sendo utilizada pela população. Isso porque fica fechada aos finais de semana. A população me procurou daquela região e perguntando por que ela não abre aos finais de semana. Então eu acredito que tem que ter algum projeto social relacionado ao esporte ali, principalmente com as crianças, que é uma região que tem muita criança que sai da escola e depois fica ociosa e poderia estar aproveitando. E diante disso também eu estou sugerindo para que seja aberta aos finais de semana. Estou perguntando por que ainda não está sendo aberta essa quadra poliesportiva, que no meu ponto de vista, ela poderia ser muito mais frequentada no final de semana. E eu gostaria de ter uma resposta imediata para a gente informar a população por que está acontecendo isso. E também que seja aberta aos finais de semana, ou seja, colocado um funcionário lá da Secretaria de Esportes para que esse local funcione. Se ele é uma praça de esportes, é uma quadra poliesportiva, nada mais justo para que as pessoas pratiquem as atividades esportivas dentro desse local. Os níveis de violência que atingem crianças, mulheres e idosos vêm aumentando e muitas vezes o medo de denunciar não retrata os números reais de casos. O vereador Luiz Henrique Cirilo propôs a inserção no calendário de Campinas de uma semana de conscientização, atividades e esclarecimentos à população para quebrar este silêncio. O plenário da Câmara de Campinas recebeu profissionais da área da educação, direito e a população interessada para discutir sobre a criação da semana Quebrando o Silêncio. O autor do projeto de lei, o vereador Luiz Henrique Cirilo, do PSDB, nos fala sobre o objetivo da audiência pública. O objetivo da audiência pública é realmente fazer com que inicie-se um processo de discussão, de reflexão, que haja essa interação da população com a Câmara Municipal e atingir o objetivo. Na medida em que, antes até de começar a audiência pública, o objetivo do projeto ele é bem taxativo. É uma semana de conscientização para quebrar o silêncio, para que haja realmente uma divulgação
através de oficinas, através de trabalhos em salas de aulas, através de fóruns, no sentido de fazer com que haja um estímulo das pessoas a divulgar um crime praticado contra a criança. A discussão sobre o tema entre os profissionais e a população presente corroborou para o aperfeiçoamento do projeto. Um pouco antes de começar a audiência pública, eu recebi algumas pessoas ligadas à Igreja Adventista. A Câmara estava aberta para receber a população e eles até sugeriram que nós possamos, através do projeto de lei, ampliar um pouco essa quebra de silêncio no que se refere a crimes praticados contra mulheres, praticados contra idosos, no sentido de divulgar pessoas que às vezes elas estimulam crianças, adolescentes a utilizarem de substância entorpecente, que estimulam as crianças a utilizarem o álcool em dose excessiva. Tudo isso acaba, de alguma maneira, influenciando no comportamento entre as pessoas. E eu acho que essa quebra de silêncio pode também ser estendida a essas situações. Segundo o parlamentar, as sugestões serão reavaliadas e inseridas no projeto para abranger um maior número de pessoas. Então eu assumi o compromisso de estudar um pouco melhor essas situações, quero conversar um pouco mais com essas pessoas que fizeram algumas sugestões, no sentido de realmente criar uma lei que possa atingir o objetivo da população. Eu acho que crimes praticados contra a criança é algo que nós temos que, de alguma maneira, combater. O Código Penal prevê isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, e uma legislação municipal pode também, de alguma maneira, ajudar a fomentar a discussão no sentido de estimular a divulgação. Mas outras situações do comportamento humano também precisam ser, de alguma maneira, inibidas, coibidas, e talvez uma legislação como essa, ampliando para outras situações, pode atingir o objetivo esperado, que é que haja quebra do silêncio em qualquer situação que haja violência, que qualquer situação que haja estímulo à utilização de algum tipo de substância ou droga que possa trazer malefício àquele adolescente. Então, são situações que eu preciso estudar, mas eu acho que por si só a audiência pública foi positiva, porque houve essa interação de ouvir a população e o vereador ele tem que realmente ter essa sensibilidade de, às vezes, ver a necessidade, às vezes, de parar um projeto, às vezes, a necessidade de melhorar o projeto, haja vista que nós temos que ouvir todos os segmentos. O Refis, Programa de Regularização Fiscal, entra na última semana e os contribuintes têm até o dia 27 de setembro, esta sexta-feira, para procurar um dos postos de atendimento e aderir ao programa. A Prefeitura está oferecendo descontos de até 75% em multas e 55% em juros para quem tem dívidas tributárias, como IPTU e taxas. E 35% para as não tributárias, que são multas da Vigilância Sanitária e PROCON. Os atendimentos estão sendo feitos a partir de agendamento prévio. Então, tá aqui na sua tela, acesse o portal da Prefeitura, campinas.sp.gov.br, para fazer o cadastro, agendar o melhor dia e horário para ser atendido. No próximo sábado vai ser realizado aqui em Campinas o Dia do Bem, que vai ser oferecido diversos serviços na cidade. Acompanhe só. O Dia do Bem será no Parque Industrial e visa atingir principalmente, além deste bairro, os moradores da Vila Industrial e São Bernardo. Pois é, o evento será realizado neste próximo dia 28, das 9 horas da manhã até a 1 hora da tarde. Serão oferecidos de graça diversos serviços a toda a população. A ideia é fazer uma aproximação entre a construtora, junto aos empreendimentos aqui que nós estamos construindo, ao bairro. Então é uma forma de integração ao bairro e é um evento para atender principalmente as necessidades aqui da vizinhança, do Parque Industrial, Vila Industrial e também no São Bernardo, esse complexo aqui que nós estamos inseridos.
Ainda de acordo com o gestor de obras da MRV, que assim como o Projeto do Bem apoia o evento, haverá uma atenção especial às pessoas da terceira idade. Como aqui na Vila Industrial nós temos uma população bem idosa, a ideia é atender um pouco as necessidades da região. Nós vamos ter uns serviços oftalmológicos para medição de visão, vamos ter aferição de pressão, vamos ter apresentação de dança com grupos do próprio bairro, inclusive um grupo de cadeirantes vai estar participando aqui no intuito de prestigiar a região. Temas como saúde, trabalho e emprego, psicologia, assistência social, esporte, cuidado com o idoso e criança serão abordados. Também haverá atividades como brinquedos de acessibilidade para crianças. O Sebrae também vai oferecer orientações para micro e pequenos empreendedores. Basicamente, nós vamos atender lá aquelas pessoas que querem abrir um negócio, que tem uma ideia na cabeça e que quer formalizar, por exemplo, ela está levando a documentação que ela acessa no portal do empreendedor, ela já pode sair de lá com o CNPJ na mão. A gente consegue formalizar nesse dia também. Então, a gente vai estar lá aberto. Apostos para atender aqueles que querem formalizar, querem abrir um negócio, aqueles que têm um negócio, querem orientações, ou também aquelas pessoas que já estão estabelecidas, quem tem um comércio, uma prestadora de serviço, uma pequena indústria, também ali da região e quiser procurar orientação, estamos lá para atender. Além disso, assuntos como educação no trânsito e rodas de conversa sobre TDA, transtorno de déficit de atenção, também serão comentados. São muitas opções, diversas atividades e sem pagar nada. Rápido intervalo e na volta a previsão do tempo para esta quarta-feira, quadro Como Eu Faço, o É o Bicho de hoje sobre insuficiência renal, uma doença que não tem cura para cães e gatos. E olha o esporte aí sobre hóquei em patins. O intervalo é rapidinho. Já vi um amigo meu que doa sangue sempre falar que uma pessoa falou para ele, um médico, que quem doa sangue sempre com certa idade pode vir causar um câncer mais vulnerável à doença. Aí eu tenho medo de doar, eu nunca doei e tenho medo de agulha. Gilmacir, isso é um mito. Não tem como você desenvolver um câncer pela doação de sangue. Infelizmente, ainda existem vários mitos relacionados à doação. Por exemplo, de que doação de sangue vai afinal engrossar o sangue, de que a pessoa vai engordar ou emagrecer. Nós, do Núcleo de Captação de Doadores do Hemocentro, a gente tem trabalhado para educar a população nesse sentido, para tentar desmistificar essas lendas urbanas que ainda existem em relação à doação, tá bom? O que eu daria maior destaque é você não ter álcool líquido dentro da sua casa. Não existe nenhum motivo para que você trabalhe o álcool líquido. Felizmente, isso está diminuindo, mas por muito tempo o maior causador, quase que 40% das queimaduras eram com álcool líquido. Ele lhe engana. Então, eu diria que o que nós temos que fazer é não ter esse produto nas nossas casas. Tudo que você imagina que você precisa do álcool líquido pode ser substituído por alguma coisa segura e alguma coisa que não seja inflamável. Amanhã o tempo deve mudar, viu? Você que gosta de frio e chuva, a notícia é boa. Uma frente fria está se aproximando do interior do estado, então a nebulosidade toma conta de Campinas nesta quarta-feira e a previsão de chuva em alguns locais pode até ser forte, hein? Sobre as temperaturas, mínima de 11 e a máxima não passa dos 14 graus.
É a primavera começando em clima de inverno, hein? Quem tem aquele casaco pesado pode já tirar do armário. Hoje o quadro Como Eu Faço ensina a diferença entre divórcio e separação. Quando tem filho, como funciona a guarda. Confira só. O quadro Como Eu Faço aqui na tela da TV Câmara Campinas hoje vai falar sobre separação e divórcio no cartório. Por isso a gente convidou um especialista no assunto para falar a respeito disso. Acompanhe. De antemão, acho que é preciso a gente esclarecer a diferença entre separação e divórcio. Elas são coisas diferentes. A separação, ela não rompe o vínculo conjugal, diferentemente do divórcio. Então, suponhando que um casal seja apenas separado, é possível que essa relação seja reestabelecida no futuro. Ou seja, as partes podem retomar este casamento que foi interrompido pela separação. Já com o divórcio, isso não é possível. Por quê? Porque ele rompe o vínculo conjugal, tá certo? Bom, agora respondendo especificamente a sua pergunta, quanto ao prazo, é muito rápido. E essa é a grande vantagem de se fazer a separação e o divórcio no cartório. Antigamente, só era possível fazer no fórum e demorava em torno de 6 a 8 meses. Já no cartório, ela é realizada no dia. Basta que as partes compareçam ao cartório, munidos dos documentos necessários e acompanhado de advogado, para que o divórcio ou a separação seja efetuada no dia. Bom, e quais são esses documentos necessários? Bom, os documentos necessários são os documentos pessoais, ou seja, RG e CPF das pessoas que estão se separando ou divorciando, além da certidão que comprova o casamento. É necessário que essa certidão seja atualizada. E se houver filhos, que tragam os documentos desses filhos, e a mesma coisa se houver bens, que tragam os documentos desses bens. Mas, em princípio, se as partes não tiverem filhos e nem bens a partilhar, basta que tragam os seus documentos pessoais. Bom, e quem precisa comparecer, Wilson? Bom, é necessário que compareçam as partes que estão se divorciando e um advogado. É importante mencionar que, para as escrituras de separação e divórcio, é necessário que haja um consenso, ou seja, ela deve ser feita amigavelmente entre as partes que estão separando ou divorciando. Então, se as partes estiverem em briga, em litígio, elas devem procurar o judiciário. O mesmo ocorre, ou seja, as partes devem procurar o judiciário quando houver filhos menores ou incapazes. É necessário então, que as partes estejam em consenso, que não haja filhos menores ou incapazes e que a mulher não esteja em estado gravídico, ou seja, que ela não esteja grávida. Esse foi o quadro Como Eu Faço. André Aranha, para a TV Câmara Campinas. A insuficiência renal também é uma doença que pode atingir os animais. Os sintomas se assemelham com os dos seres humanos, só que nos bichinhos ela não tem cura. Com o tratamento adequado, é possível ter uma longa expectativa de vida. Confira tudo isso no quadro É o Bicho de hoje. A doença renal é bastante comum em cães e gatos. À medida que o animal vai envelhecendo, os rins tendem a trabalhar menos. Às vezes, isso não chega a gerar grandes complicações, mas é preciso ficar atento. Se você notar que o bichinho está desanimado, perdendo peso ou até fazendo xixi em excesso, olha só, ele pode estar com insuficiência renal. Foi assim com a mãe do Mickey. A gente nunca acha que nossos cachorros vão ficar doentes, né? É sempre assim um susto. Mas como a gente detectou a doença dela no estágio inicial, foi mais tranquilo de lidar. O pastor de Shetland também foi diagnosticado com insuficiência renal. Agora as idas ao veterinário são frequentes. Ele até parece entender a importância dos exames. Fica quietinho. Deixa medir a pressão, checar os olhos e os dentinhos, escutar o coração.
além de fazer os exames sem chorar. Isso a gente descobriu, acabamos repetindo os mesmos exames de rotina na mãe, repetimos nele e descobrimos que ele também tinha uma insuficiência renal no estágio inicial. E logo já começou o tratamento? Como que foi? A gente optou por iniciar o tratamento com dieta, ele entrou com ração renal e também mais para frente a gente começou a dar uma medicação de uso contínuo para proteger os rins. O rim, de uma maneira geral, ele serve para excretar todas as toxinas e equilibrar o nosso pH, o nosso peso, a quantidade de líquido corpóreo, produzir algumas enzimas, produzir alguns hormônios. Então, quando eu digo que o paciente tem uma doença renal, eu estou dizendo que ele está falindo, que esses rins, de uma maneira geral, não estão conseguindo produzir esses hormônios, não está conseguindo fazer o equilíbrio do peso de uma maneira adequada. As enzimas, as toxinas, não estão conseguindo ser eliminadas, elas estão ficando retidas nesse paciente. Então, a doença renal, basicamente, eu estou dizendo que o paciente perdeu as funções de filtração, secreção e excreção desse rim. O veterinário ainda explica que existem vários estágios da doença. A gente tem paciente que bebe muita água, então, o excesso, o consumo de água é um sinal clínico. O paciente perder peso e fazer muito xixi, são os principais. No estágio mais avançado, aí sim o paciente às vezes vai deixar de comer, vai manifestar vômito. A doença renal não tem cura, mas com um tratamento adequado, o bichinho pode ter qualidade de vida. Não existe um remédio para tratar a doença renal, existe todo um aparato de medicações para controlar e modular a resposta inflamatória, até mesmo fazer com que ela não progrida tão rápido e o paciente possa viver um pouco mais. A gente controla bastante a alimentação, tenta manter o máximo possível com a ração, alguns petiscos mais que não tenha muita proteína, mais voltado para legumes, fruta, né? E a gente está sempre de olho no que ele está comendo, né? Ele é o que lá na sua casa? É o xodó do centro das atenções? Ele todo mundo adora ele. É o meu filho, né? E o favorito do meu pai. Vou falar agora de um jogo muito rápido, intenso e que precisa de bastante habilidade. O hóquei inline é o destaque de hoje no quadro Olha o Esporte Aí. Este aqui é o taco, com o disco, mais conhecidos como stick e puck, são equipamentos imprescindíveis para se jogar o hóquei inline, modalidade que nós vamos conhecer agora. Olha o esporte aí! Pensa em um esporte em que é preciso ser bom em outro antes de começar a praticar. Pois é, para jogar hóquei inline, o atleta tem de ser um ótimo patinador. Bom, esses atletas partem da modalidade de patinação, né? Então a patinação para eles tem que ser algo natural, não se deve pensar em patinar na hora que você vai jogar hóquei, tem que ser totalmente espontâneo e natural. E com essa evolução de treinamento de aulas, seja a patinação, seja do hóquei, vai se tornando natural para eles. Quando a mobilidade natural já está garantida, aí sim podemos falar do jogo em si. Em quadra, são 5 jogadores para cada time, incluindo o goleiro, mas a equipe tem muito mais atletas em ação. A equipe é formada por até 18 atletas que podem trocar continuamente durante o jogo, a qualquer momento pode acontecer a troca. O objetivo do jogo é o maior número de gols, né? Quem fizer mais gols é o time vitorioso. É um esporte muito dinâmico, muito rápido.
e que exige muitas habilidades, né, ao mesmo tempo, e por esse motivo se torna um esporte fascinante, muito legal. A intensidade é uma das características marcantes do jogo. Por isso mesmo, os equipamentos de segurança são tão importantes. Além dos patins, o atleta usa tornozeleiras, joelheiras, cotoveleiras, luvas, capacete, até as roupas são de um material mais reforçado para aguentar os impactos. E tudo isso para ter o domínio do puck. Nós temos o puck, que é o disco, né? Ele pesa em torno de 400 gramas, feito de plástico. Em seguida nós temos o taco de hóquei. O tamanho do taco de hóquei é proporcional ao tamanho do atleta. Normalmente o atleta é equipado com patins, o taco deve estar no máximo na altura do nariz do atleta. Aí tem as variações individuais de cada um, prefere um pouco mais baixo, um pouco maior, um pouco menor, mas basicamente ele fica entre queixo e nariz, é a altura ideal. Além de tantas habilidades, o atleta também desenvolve muito a parte física. Trabalha muito parte inferior, também membros inferiores, parte cardiorrespiratória. É um jogo muito intenso, muito intenso. Então o tempo todo você está em movimento, até mesmo os goleiros que aparentemente ficam mais tranquilos, mais parados, estão trabalhando a parte física constantemente. Por tudo isso, quem joga o hóquei uma vez se apaixona. Hóquei é uma coisa totalmente diferente de qualquer esporte brasileiro. Porque, primeiramente, é coisa normal que você se vê aqui, muito difícil de achar. E eu acredito que, pelo menos pra mim, foi assim, foi tipo uma magia. Desde que eu comecei a jogar, eu não quis mais parar. Eu acho muito mais legal um jogo em equipe do que um jogo individual. Porque você depende de todo mundo pra conseguir fazer as coisas bem. Eu acho muito legal isso, muito interessante. Um dos destaques da equipe da Hípica é o goleiro Luigi de Oliveira. Aos 15 anos, já integra a seleção brasileira da modalidade. Foi demais, porque era na categoria adulto e eu tenho só 15 anos. Eu cheguei lá com os caras que estão lá há muito tempo, que já treinam muito mais tempo que eu, são parte da seleção do adulto. E agora mostrei quem eu sou. Eu quero saber também com você lá embaixo da baliza. Eu posso tentar fazer um gol em você ou não? Pode. Então, vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver. Como eu não sei patinar, resolvi me arriscar apenas com o taco mesmo. E não foi fácil acertar o gol. Mas o gostinho de quero mais fala mais alto, até que a insistência seja premiada. Aí, ó. Demorou uns 30 chutes, mas pelo menos eu consegui um gol, já é alguma coisa. Na próxima semana eu volto com mais Olha Esporte aí. Até lá. Não, e deu para perceber aí na reportagem que a gravação ela começou de manhã, só terminou à noite, tudo porque o nosso repórter, o Rubens Morelli, não queria encerrar o quadro sem marcar um gol. Mais um papelão do nosso repórter, que semana que vem estará de volta com mais uma modalidade. Vamos falar de futebol agora? Hoje é dia de Campeonato Brasileiro da Série B, às 7h15 da noite. O Guarani recebe o Criciúma no estádio Brinco de Ouro. Ingressos, R$20 a inteira, 10 a meia entrada. Com a camisa do Bugre, paga R$10. É o primeiro jogo da equipe fora da zona de rebaixamento, então a torcida precisa comparecer e claro que amanhã a gente conta essa história da partida. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Às 10 horas da noite você acompanha as principais notícias do dia. Eu volto amanhã ao 12:30 ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau.